Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Vou fazer uma análise neste vídeo sobre o Fortaleza na derrota que teve contra o Flamengo, na vitória do Flamengo no Castelão contra o Fortaleza, colocando um foco, evidentemente, né, mais para o Fortaleza, em virtude de que eu sempre faço um vídeo pós-jogo, né? Do Laio, nem sempre faço do Flamengo, tem nada a ver com prestígio ou desprestígio que o Flamengo tem aos meus olhos, mas é uma questão mesmo de focar aqui no trabalho, né? Contudo, acho importante destacar a importância dessa vitória para o Flamengo. Muito importante, tem um jogo difícil agora contra o Palmeiras, né? Precisa também de uma vitória. Mas importaram demais esses 3 pontos para o Flamengo, numa partida em que o rubro-negro também não conseguiu jogar bem, né? A gente percebe claramente que essa equipe do Tite ainda tem problemas na construção do jogo, na proposição do jogo. E a gente olha para os melhores desempenhos aí, a gente percebe que nós temos ali o Luiz Araújo como desempenho realmente, talvez o melhor em campo, né? Aí você vai perceber que os outros desempenhos muito bons foram sobretudo na defesa, né? Principalmente na defesa, porque o Flamengo, ele, com o Tite, está adotando muitas vezes uma forma de jogar que tem pouco a ver com o Flamengo. Acho que o torcedor do Flamengo não está se importando muito com isso neste momento, mas o Flamengo tem demonstrado uma maneira de jogar muito diferente daquilo que vinha acontecendo anteriormente, né? Certamente é em virtude de que o Tite chegou agora, tem muita coisa para ser resolvida ali na equipe e tal, mas o Flamengo está jogando de uma forma muito diferente. No segundo tempo contra o Fortaleza, cedeu completamente a bola para o Leão, jogando no contra-ataque, né? Jogando mesmo, esperando uma bolinha ali para conseguir fazer mais um gol, né? O tempo inteiro foi isso o Flamengo no segundo tempo. Foi um desempenho ruim, com exceção ao desempenho defensivo da equipe. Contudo, foi muito importante para o Flamengo essa vitória aí, muito importante mesmo, e que ela gere a tranquilidade para que o Tite consiga fazer com que essa equipe não somente tenha bons resultados, mas também um desempenho interessante a partir de agora, né? Agora vamos falar do Fortaleza. E antes de falar do Fortaleza, né, eu já comecei esse vídeo errado, eu queria pedir desculpas a todos vocês que torcem para o Fortaleza e também para o Flamengo, por estar fazendo esse vídeo neste momento, né? Por quê? Porque aqui em São Paulo tivemos uma pane elétrica gigantesca, né? Fruto de uma ação da natureza, né? Que trouxe um vendaval para São Paulo, e quando você tem vendaval, acabou, né? Então você é refém da natureza, né? Para as coisas funcionarem aqui no Brasil, você precisa contar com que a natureza ajude, porque senão, gente, é complicado. A empresa que vocês conhecem muito bem é a Enel, talvez a mais processada de prestadores de serviços aqui no Brasil, né? No sentido, aí, prestação de serviço elétrico, né? E que o mundo aqui falava que não deveria fazer parte da licitação aqui em São Paulo, mas o Dória, né? O Dória, o nosso governador na época, né? O pessoal tá falando coisas aí e tal, que, né? A Enel demitiu, assim que assumiu o poder aqui, 39% dos seus funcionários, não paga hora extra no domingo para os funcionários, tá complicado, né? A nossa empresa aqui de prestação de serviços, né? Gente, eu fiquei sem energia da sexta-feira até hoje. Inacreditável. Por isso que eu não fiz o vídeo pra vocês aí, por isso que não comentei outras coisas também, final da Libertadores também, muita coisa. O canal já, né, se destruiu completamente nesse mês, em termos de rendimento, em termos de... Perdi quase 400 inscritos no canal. Então, se você puder, dá uma força pro canal, porque, olha, a situação complicou muito a partir deste evento aí da Dona Enio aí, trazendo aqui a escuridão pra capital paulista, né? Bom, vamos lá. Eu revi hoje o jogo do Fortaleza, hoje no final da manhã. Eu consegui assistir apenas 87 minutos da partida, tá? Não foram os 90 minutos. Mas claramente que deu para ter uma noção profunda do que foi este encontro do Lion com a equipe do Flamengo, né? E foi um negócio pavoroso, né? De novo, realmente pavoroso. Acho até que o Fortaleza fez tentativas ali no começo do jogo, mas faltou ali, na verdade, falta personalidade, sabe? Falta você carimbar com personalidade as jogadas da equipe quando a equipe chega no setor ofensivo. A gente percebe que o problema da criação no meio de campo parece que se aprofunda, né? A gente tem um técnico no Fortaleza hoje que, a despeito de ser o grande técnico do Fortaleza, é um técnico que certamente não gosta de meio campista, não gosta de camisa 10. Porque se ele pedisse um camisa 10, o Fortaleza teria contratado, né? É mais um técnico aqui no Brasil, assim como os técnicos brasileiros, que gosta de que a criação aconteça no meio de campo, nos volantes, né? Com os volantes.
porque acha que talvez um camisa 10 é uma perda de tempo ali dentro de campo, né? Enfim, nesse sentido, o Vojvoda não parece nem um pouco um técnico argentino, né? E aí o que acontece? O Pochettino é um jogador, ele não é necessariamente um jogador criativo. Ele é um jogador que consegue chegar muito bem, mas não é um jogador, por exemplo, para cadenciar, para trabalhar esse passe e tal. Até consegue fazer grandes passes em alguns momentos, mas não é esse jogador. Ele é um jogador, por exemplo, de condução em velocidade. Um jogador que quando está conduzindo em velocidade consegue ter uma visão panorâmica para fazer um passe. Mas o Pochettino não é um 10. Ele pode até fazer de 10 em algumas situações, atuar como 10, mas não é um 10. O Crispim, que entrou no segundo tempo ali e não foi tão mal perto de outros, foi mal, ninguém foi bem, mas não foi tão mal assim perto de outros. O Crispim, ele não foi tão mal e ele tampouco é um camisa 10, né? Quer dizer, ele é um 10, mas na carreira dele ele só conseguiu jogar quando ele não foi um 10, quando ele foi, por exemplo, um lateral ali improvisado no setor esquerdo. Aqui no Santos todo mundo já falava que, pô, esse 10 aí é melhor sem ele, inclusive, né? Aliás, o Crispim é mais um jogador que eu acho que deve entrar numa lista aí de reformulação no Fortaleza, né? Chega de agradecimento, é hora de olhar, por exemplo, a qualificação de verdade deste elenco. E falando em elenco, gente, de novo, eu acho que o Fortaleza teve problema também com a qualificação do seu elenco, né? Primeiro, e aí também com erros do técnico, porque o Vojvoda vai com a escalação com o Zé Wellison no banco. O melhor jogador do Fortaleza atualmente tem sido o Zé Wellison. Esse jogador, se ele tiver, sabe, com meia perna, ele tem que jogar, gente. Porque ele é o melhor da equipe hoje. E sinceramente, eu não entendo o prestígio que o Vojvoda está atribuindo no momento para alguns jogadores. Eu não consigo entender. Tá lembrando muito o Abel aqui, técnico do Palmeiras. Porque não há o menor sentido hoje em dia de um Lucas Sacha começar jogando de titular pela equipe do Fortaleza. Não tem futebol, gente. Não tem. O Sacha, aquele jogador, como o Escobar, que entrou no segundo tempo, como o Pedro Augusto, que não entrou na partida, ufa, né? Como o Tobias Figueiredo está abaixo disso, não está dentro dessa lista não. O Tobias Figueiredo está muito abaixo disso, é um jogador realmente muito fraco, muito ruim, né? Mas para o Vojvoda ele é melhor do que o Bernardo Chapo, que sequer foi pro banco nessa partida contra o Flamengo, né? Ele é melhor que o Alex, ele é melhor que alguns jogadores aí, melhor que o Abraão. Ele é um craque, né? Aos olhos do Vojvoda, só que todo mundo tá vendo quando ele entra em campo que ele é um baita de um jogador limitadíssimo, né? Bom, o que acontece aí é que o Sacha, o Vojvoda provavelmente foi com o Sacha porque ele acha que o Sacha é um marcador. E esse é o problema, gente. O Sacha é um jogador criativo? Não. O Sacha é um volante de infiltração para chegar na área? Ele até faz isso, mas não é esse jogador. Não tem essa qualidade. O Sacha é um marcador? Por excelência, o Sacha é um jogador marcador. Um volante defensivo, né? Ok. Dito isso, é um volante defensivo que, na minha opinião, marca mal, gente. Marca mal, ou ao menos tem marcado mal. Entende? Porque o Sacha é aquele jogador, como outros que eu falei agora há pouco, não completei o raciocínio, é um jogador útil. E ele só vai ser importante para a equipe do Fortaleza quando ele estiver em alta, em altíssimo nível. Quando ele estiver em altíssimo nível, ele vai conseguir ser um jogador útil. Quando ele não estiver em altíssimo nível, ele vai ficar abaixo da utilidade. Vai se, né, assemelhar a um Tobias Figueiredo, que é um jogador abaixo do útil. É um jogador inútil. É isso, né? É impressionante, todo jogo ele falha. É um jogador de 3 metros que não consegue pular uma bola. O jogador vai mal no jogo aéreo, é inacreditável. Como o Tobias Figueiredo é um jogador ruim, né? E o Sacha, na minha opinião, também é um jogador muito limitado. Aí em algum momento foi importante, sim, quando ele estava em alta, ele era útil. Mas ele está em baixa há muito tempo, e quando ele está em baixa, ele não consegue ser útil. E ele passa a ser um jogador, perdão, inútil, né? Outra coisa, Gonçalo Escobar também que entra, não é opção. Evidentemente que não é opção. Já está claro que não é opção, só que é contrato até 2024, dezembro de 2024 com Escobar, né? O Esquivel, que era um pouquinho mais caro, foi para o Atlético Paranaense. Já tem convocação, é convocado para a seleção da Argentina. E o Escobar, o Fortaleza olhou para os dois e falou, não, isso aqui é melhor, né? Porque era um pouquinho mais barato, achou que o custo-benefício tá na hora do Fortaleza mudar um pouco essa perspectiva aí, né? Quanto à busca de jogadores no mercado. Porque eu volto a dizer, Gonçalo Escobar, Tobias Figueiredo, Lucas Sacha, Pedro Augusto, esses jogadores, gente, eram jogadores que o Fortaleza contrataria há 5 anos atrás. Entende? Lá em 2020, 2021, um outro dele fazia até mais sentido do que agora, que o Fortaleza não tinha dinheiro que tem agora. Porque tem, gente, tá? O Fortaleza hoje tem dinheiro, tá? Tem condição, tá ganhando um bom dinheiro aí, com premiação e tudo mais, com renda e tudo, né?
patrocínio são bem diferentes hoje do que eram antes e tal. Então já tem condição de bancar algumas contratações interessantes. Parar com essa busca completa de jogador útil, né? Alguns abaixo disso, inclusive. Como eu digo, sempre, faz tudo bem, pode ter uma cota para buscar um ou outro jogador útil ali para compor o elenco, mas na minha opinião, a minha percepção é que um clube, quando ele quer grandes coisas, ele tem que pensar em reforçar a sua equipe titular. Porque aí você qualifica, né, a posição de titular com o cara que chega, né, porque ele vai para a titularidade, o cara que estava jogando vai para o banco, qualifica o banco. Ou então aquele cara que chegou, ele na disputa com aquele que está jogando, vai para o banco. Ou seja, você tem reforço na titularidade e reforço também no banco de reservas. Mas aqui no Brasil, a gente tem essa percepção de que eu tenho que contratar sempre jogador para compor elenco, né? Tudo bem, um ou outro também, a cota para isso também serve, mas o Fortaleza tá com problema de elenco. E tá com problema de um técnico que parece que ficou lá no Uruguai. Mais do que todos os jogadores, o Voivoda ficou no Uruguai, não voltou mais, gente. Não voltou do Uruguai. Não voltou daquela perda do título para a Liga de Quito. Porque tá irreconhecível o Voivoda, né? A escalação tá ruim, né? Também as substituições também abaixo do nível, muito, muito mal também. Muito mal. Veja, o que acontece agora? Vamos lá, né, gente? O jogador não estava bem antes da lesão, vamos deixar isso claro, estava mal também, era mais um que não estava bem. Mas já voltou, né? O que acontece com o Pedro Rocha? Por que o Pedro Rocha não pode... Ele precisa entrar em campo até para que todo mundo perceba se ele é um jogador para ficar no Lion, ou se ele também, em tese, tem que fazer parte da reformulação. Tem que jogar. Por que não colocar um Cauã também para jogar? Né? Por que não colocar uma garotada também para... sabe... Até porque esses jogadores parecem que não estão sentindo. O Galhardo, gente, não joga uma partida boa há muito tempo. Há muito tempo que não consegue jogar. Então tá difícil, jogadores com cabeça baixa, jogadores sentiram o baque no Uruguai, não saíram daquele baque ainda. E Fortaleza está a 2 pontos do Corinthians, que é aquela equipe que está fora da zona de classificação sul-americana, gente. É isso mesmo. E olha, o Fortaleza ainda está na zona de classificação sul-americana porque tem muito time ruim nesse campeonato.